Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 4, que tem como tema Isaac, um caráter pacífico. Vamos aprender aqui algumas virtudes que havia na vida de Isaac e serve como modelo para o aperfeiçoamento do nosso caráter. O textual está baseado em Gênesis 17, 19, a leitura bíblica em classe, Gênesis 26, 12 ao 25. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz Isaac, o filho da promessa. Temos aqui 2 tópicos. A segunda parte, um homem abençoado por Deus. Temos aqui 3 tópicos. E a terceira parte, lições do caráter de Isaac. Temos aqui 4 tópicos. A primeira parte, o ponto de destaque no primeiro tópico, o primeiro tópico diz, promessa de Deus a Abraão, ponto de destaque, Isaac foi fruto de uma promessa do próprio Deus. Depois eu vou falar uma frase que é muito interessante, você vai anotar em relação a ele ter sido fruto de uma promessa do próprio Deus. Subsídio teológico, o Senhor Deus costuma agir de maneira que todos reconheçam que a honra e a glória pertencem a Ele. Dessa forma, ele promete que Abraão seria pai de uma grande nação, tendo um filho de uma mulher estéril. Note bem, uma mulher estéril e avançada em idade. Deus promete algo impossível aos olhos humanos para que os homens reconheçam que a grandeza é de Deus. Deus agiu dessa forma entre os patriarcas, de maneira que as mulheres esposas dos patriarcas eram todas estéreis. Foi o caso de Sara, Rebeca e Raquel. Todas as esposas dos patriarcas, cujo qual Deus havia prometido uma grande nação dos patriarcas, as esposas eram estéreis. Por que Deus prometeu fazer uma grande nação de uma mulher estéril? Para que os homens vissem que verdadeiramente a honra e a glória é do Senhor e não dos homens. Aplicação, olha só. Todas as pessoas nascem por permissão de Deus. Anote essa frase. Porém, algumas pessoas não nascem por permissão, mas sim por decisão. Algumas pessoas vêm ao mundo por decisão especial de Deus. Foi o caso de Isaac e outros, como por exemplo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que veio a este mundo por um decreto específico da parte do Senhor. Segundo tópico, seu nascimento um verdadeiro milagre. Ponto de destaque, o nascimento de Isaac foi um agir exclusivo de Deus. Subsídio teológico, era filho gerado por promessa divina e por divina intervenção, o que fez dele um apto símbolo de Cristo, o Filho de Deus, a glória. No tocante às circunstâncias de seu nascimento, nós vemos aqui, vamos analisar, antes de eu terminar a leitura aqui do meu esboço, o primeiro tópico fala que promessa de Deus a Abraão. O nascimento de Isaac foi um decreto, uma ordem de Deus para que esse menino viesse a existir. Como eu disse ali, Deus permite o nascimento de todas as pessoas. Todas as pessoas nascem por permissão de Deus. Algumas é por decreto de Deus, por decisão e não por permissão. No segundo tópico, seu nascimento um verdadeiro milagre, vai falar aqui as circunstâncias do significado do seu nome. Então, em relação às circunstâncias do significado do seu nome, preste bem atenção. No tocante às circunstâncias de seu nascimento, lemos que várias pessoas riram-se. Abraão riu-se quando lhe foi revelado que ele teria um filho na sua velhice. Gênesis 17, 17. O que também foi a reação de Sara, a mãe de Isaac. Gênesis 18 e 12. E ainda outros sentiram vontade de rir quando souberam do que estava sucedendo. Gênesis 21 e 6. Mas no tocante ao Isaac da Bíblia, é quase certo de que seu nome lhe foi dado por causa dos vários incidentes de riso, conforme o Dr. Champlin no comentário do Antigo Testamento. A primeira risada brotou da incredulidade. Até se você for pesquisar sobre essa palavra riso no original, ela tanto é usada em ocasiões de alegria como em ocasiões de zombaria. E na primeira vez que houve as risadas, veio num tom de incredulidade essas risadas. A primeira risada brotou da incredulidade.
Mas agora Sara riu por causa da alegria de uma impossibilidade realizada. Deus cumpriu sua palavra. Ele tinha o poder de produzir vida sempre que quisesse, a despeito das circunstâncias naturais, conforme o comentário de Bacon no Antigo Testamento. Aplicação: quando Deus promete, pode parecer impossível, mas creia porque se cumpre. As pessoas riram porque acharam impossível. No primeiro momento foi um riso de incredulidade. No segundo momento, um riso de alegria. Mas esses risos que houveram de Abraão, de Sara e até as pessoas que ouviram Sara comentar, fez com que o nome de Isaac fosse riso, sorriso. Não no sentido assim de incredulidade, mas de satisfação em ver o cumprimento da promessa. Segunda parte, um homem abençoado. Primeiro tópico, a prosperidade espiritual. Ponto de destaque, Isaac prosperou porque obedeceu ao mandado do Senhor. Antes de dar sequência aqui, então, a primeira parte da lição, nós mostramos aqui o aspecto de que Isaac nasceu por decisão de Deus. E o segundo tópico, as circunstâncias que levaram ele a ser chamado de Isaac, que significa sorriso ou riso. É que as pessoas sorriram, por isso ele recebeu esse nome. Agora a segunda parte, um homem abençoado. Primeiro tópico, a prosperidade espiritual. Ponto de destaque, Isaac prosperou porque obedeceu ao mandado do Senhor. Veja que interessante é isso aqui. As pessoas, muitos desejam prosperar nos dias de hoje, mas não temem a Deus, não obedecem a Deus. Nós vamos ver que a prosperidade de Isaac, ela resultou da obediência que Isaac demonstrou diante de Deus. Subsídio teológico. A Bíblia diz que Deus pediu para Isaac ficar em Gerar e não ir para o Egito, conforme Gênesis 26, do 1 ao 6. Dessa forma, Isaac, por obedecer à vontade de Deus, fez como Abraão. Também prosperou diante de Deus e de seus inimigos. Deus fez questão de lembrar a Isaac, isso aqui que é importante, Deus fez questão de lembrar a Isaac que Abraão havia lhe obedecido. Dessa forma ficou claro a Isaac que ele devia também obedecer ao Senhor. Se você fizer a leitura em Gênesis capítulo 26, do versículo 1 ao 6, você vai ver que a única coisa que Deus lembra a Isaac foi a obediência de Abraão. Então, se Isaac, a mensagem era clara, se Isaac obedecesse como Abraão obedeceu, ele também seria alvo do cumprimento das promessas do Senhor em relação a prosperar. Aplicação: a obediência a Deus é o segredo para a nossa prosperidade. Então foi esse, o primeiro tópico da segunda parte. Segundo tópico, a bênção divina é passada de pai para filho. Temos algo interessante aqui, preste atenção. Ponto de destaque. A promessa de Deus continuou por meio de Isaac, devido a Isaac andar em obediência diante de Deus, como seu pai Abraão. Então foi a prosperidade que Isaac recebeu, foi devido à sua obediência. Subsídio teológico, preste atenção. Isaac não herdou a promessa por causa da genética, mas por causa da obediência a Deus. O fator decisivo na vida de Isaac foi a obediência à ordem divina. Não basta ser filho de alguém importante, é preciso ser obediente a Deus. Entre os reis aqui da terra, se dizia que os seus filhos possuíam sangue azul, por serem da linhagem real. Com Deus não é preciso ser de linhagem real, e sim ser obediente. Aplicação: não precisamos ter o sangue azul, mas ter o sangue carmesim de Jesus e a obediência a Deus para recebermos as bênçãos de Deus. Aleluia! Isaac prosperou não porque era uma questão genética, de descendência do seu pai Abraão, mas por obedecer a Deus como o seu pai Abraão. Terceiro tópico, a prosperidade material. Ponto de destaque. Isaac buscou primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe foram acrescentadas. A lição vem mostrando que Isaac prosperou muito, mas é o que a Bíblia já havia revelado isso para nós, hoje na dispensação da graça, na dispensação do ministério do Espírito Santo, a revelação, o entendimento da palavra do Senhor é muito mais amplo. Então já está relatado em Mateus capítulo 6, versículo 33. Isaac buscou primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhes foram acrescentadas. Aquilo que Jesus falou: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Foi o que aconteceu com Isaac, já no Antigo Testamento. Ele, em primeiro lugar, buscou o reino de Deus, que era a vontade do Senhor. Subsídio teológico.
Isaac permaneceu onde a fome mostrava-se ameaçadora. Olha só. É verdade que ele semeou, cumpriu a sua parte, mas Deus é que lhe estava dando sucesso e prosperidade extraordinária. Porque a Bíblia diz que ele colheu muito. Colhemos em proporção direta a nossa semeadura, isso é fato. Exceto se Deus nos der acima e além de nossos esforços. Foi o que aconteceu com Isaac. A gente sempre vai colher de acordo com a nossa semeadura. Isaac semeou para uma determinada colheita. A Bíblia diz que ele colheu muito mais naquela época. E isso foi um milagre, mostrando que Deus estava por trás, abençoando as atitudes de Isaac. Por trás dele estava a mão invisível de Deus. Invisível, mas real, conforme o Dr. Champlin comenta no comentário do Antigo Testamento. Ele diz, por trás de Isaac estava a mão invisível de Deus, fazendo Isaac prosperar além dos seus inimigos. E além da lógica. É isso que acontece conosco. A aplicação, a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores, conforme Provérbios 10 e 22. Naqueles dias, o povo, os filisteus e todas as pessoas que estavam em toda a região de Gerar, eles então achavam que haveria um resultado normal, natural, de acordo com o número de sementes que era semeado. E plantavam. Isaac plantou, eles viram o tamanho da terra que Isaac plantou. Pelo tamanho da terra que Isaac plantou, eles calcularam a quantidade que Isaac ia colher. Só que todos foram surpreendidos que deu muito mais do que todas as pessoas imaginavam que ia dar. O que é isso? É a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, por causa da obediência de Isaac. Terceira parte, um homem esforçado. Lições do caráter de Isaac. Primeiro tópico, um homem esforçado e trabalhador. Ponto de destaque. Como eu disse, esta lição tem muitos ensinamentos acerca das várias virtudes que havia na vida de Isaac. E isso tudo serve para o aperfeiçoamento do nosso caráter. Então, a lição domingo, os irmãos vão comentar com os irmãos na igreja, os professores vão comentar a lição junto com os irmãos na congregação, onde você congrega, e você deve mencionar que nós devemos moldar o nosso caráter de acordo com os exemplos dos homens de Deus. E em Isaac é uma pessoa que revela muitas virtudes, nós temos que então nos inspirar nos bons exemplos deixados por Isaac. É isso que a lição vem propondo. Ponto de destaque, Deus abençoou o trabalho das mãos dos seus servos. Aqui tem uma coisa muito importante, que hoje em dia as pessoas estão fazendo uma interpretação errada de um texto bíblico aqui. Preste atenção. Subsídio teológico. A Bíblia diz que Deus abençoava o trabalho das mãos de José. É diferente de abençoar aonde se toca, como um toque de mágica. Que hoje a gente fala, muitas pessoas até levam para o lado da superstição. Não, o servo de Deus tocou, vai prosperar. Tocou, não é só encostar. Deus abençoava o trabalho das mãos de José. Tem que trabalhar, tem que se dedicar. Se a pessoa se dedicar e trabalhar, Deus vai abençoar o trabalho das mãos. Mas a gente não pode interpretar como um simples toque. Olha só que leitura edificante. Não é o simples toque que traz a bênção, mas a bênção vem por meio do trabalho. A ênfase do versículo 3 de Gênesis, capítulo 39, é que Deus abençoava o que José fazia, ou seja, abençoava o seu trabalho. A Bíblia diz que Deus abençoa o resultado do trabalho e não o simples toque das mãos nas coisas. Tem pessoas que pensam assim, não, eu vou tocar e Deus vai fazer prosperar. Não, não é um toque simples. Olha a aplicação. Não basta tocar nas coisas e ser desleixado. É preciso ser dedicado e comprometido com o trabalho para que Deus nos abençoe, assim como abençoou a Isaac, também abençoou a José. Eram homens trabalhadores e Deus abençoava o resultado do trabalho das mãos desses homens. E aí muitas pessoas interpretam errado, achando que é como um toque de mágica. Não, é só toque, Deus vai fazer prosperar tudo, mas é um desleixado, não se dedica, não é esforçado, não é comprometido, não é responsável. Nunca vai prosperar. Não pode imaginar dessa forma. Tem que entender que Deus ama quem é esforçado e trabalha. Já dizia um certo sábio, né? A prosperidade é resultado 90% de transpiração e 10% de inspiração. Ou seja, transpira-se mais
deve se trabalhar, deve se esforçar, deve suar para Deus fazer prosperar. E é claro que tudo no bom sentido, né? Não é suar como um escravo por aí ou como um avarento que não tira nem tempo para descansar. Não. A Bíblia diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. As pessoas obedecendo a Deus, trabalhando de maneira saudável, mais esforçada, esmerada, Deus faz essas pessoas prosperar de forma saudável, de maneira que elas vão gozar do fruto do seu trabalho com a sua família, de maneira saudável. Vamos lá? Sem fadiga, sem doenças. Vamos lá, o caráter pacífico de Isaac, ponto de destaque. Isaac era pacífico e demonstrava dependência no agir de Deus. Isso é importantíssimo demais. As pessoas que são pacíficas, elas só são pacíficas porque elas são dependentes do Senhor. Elas confiam inteiramente no agir de Deus. Subsídio teológico. O fato de Isaac não querer contender com os pastores de Gerar revela muitas coisas. Primeiro, Isaac era pacífico. Segundo, Isaac era dependente. Terceiro, Isaac era generoso. Às vezes a gente acha assim que Isaac, quando ele deixava os pastores de Gerar tomar posse dos poços que ele estava ali fazendo, desenterrando, e os pastores iam lá e queriam tomar os poços, ele deixava e ia para outro lugar, achava assim que Isaac ele simplesmente estava esnobando. Não, ele era generoso também. Tudo bem, vocês querem? Então fique, porque Isaac sabia que eles precisavam. Isaac sabia, não, já que eles não têm Deus, eles precisam mais do que eu. O Senhor vai me abençoar em outra parte. Esse é o sentimento que nós temos que ter, irmãos. Quando as pessoas são invejosas e querem nos tirar alguma coisa, seja generoso. Não, se a pessoa não tem fé, precisa mais do que eu. Entregue, deixe, o Senhor te dará muito mais. Foi o que Isaac fez. Isaac era pacífico, dependente e generoso. Aplicação, Isaac não gostava de contendas e também não era egoísta. Pelo contrário, Isaac era trabalhador e confiava na bondade de Deus. Por isso ele era pacífico. Terceiro tópico, um caráter resiliente. O que é isso? Ponto de destaque. Por confiar no Senhor, Isaac recebeu a força para suportar a adversidade e permanecer agradando ao Senhor. Subsídio teológico. Resiliência na psicologia. A resiliência, existe várias áreas onde ela é aplicada. Vamos aqui ver na psicologia. Na área da psicologia, a resiliência é a capacidade, anote isso, é a capacidade de uma pessoa lidar com os seus próprios problemas, vencer obstáculos e não ceder à pressão, seja qual for a situação. Isaac recebeu de Deus, essa capacidade vem de Deus, recebeu de Deus a capacidade de suportar e agir ao mesmo tempo, sem desistir do objetivo proposto. Então, resiliência significa ter a capacidade de suportar, mas não só suportar, agir ao mesmo tempo para transpor os obstáculos e alcançar os objetivos. Aplicação. Assim como Isaac confiou no Senhor e recebeu forças para suportar e agir, assim também ocorrerá com aqueles que obedecerem ao Senhor. Todos que obedecem ao Senhor recebem do Senhor capacidade para suportar as adversidades e agir com sabedoria a fim de alcançar o objetivo. Aleluia! Quarto tópico, obediência e submissão. Ponto de destaque. As grandes marcas deixadas por Isaac foram a obediência e a submissão. Subsídio teológico. O historiador Flávio Joséfo diz que Isaac tinha aproximadamente 25 anos de idade, quando seu pai lhe ofereceu em sacrifício. Isso indica que Isaac era tão obediente ao seu pai que voluntariamente deitou sobre o altar do sacrifício. Tamanha foi a obediência de Isaac que ele se tornou uma figura de Cristo, que também foi como ovelha muda ao matadouro. Isaac era tão obediente que lá no episódio do sacrifício, onde seu pai foi lhe oferecer em sacrifício a Deus, lá no Monte Moriá, onde fica a atual Mesquita Azul, Mesquita de Al-Aqsa, lá em Jerusalém, onde tem o Muro das Lamentações, ali é o Monte Moriá, para quem não sabe. Nesse local ali, Abraão foi oferecer Isaac em sacrifício a Deus, e Abraão já avançado, mais de 100 anos de idade, Isaac poderia tranquilamente ter empurrado Abraão, ter fugido, ter corrido, não. Isaac voluntariamente se deita no altar em obediência ao seu pai e a Deus. Isaac era muito obediente. Aplicação.
Devido, para quem, antes de ler a aplicação aqui, ó, se você tem o comentário ao livro História dos Hebreus, ali tem um relato, Flávio José faz, de acordo, presta atenção, de acordo com a tradição oral dos diálogos que existiam dos pais para com os filhos no mundo antigo, diante de algumas situações, Flávio Joséfo, então, ele relata o diálogo, possível diálogo, de Abraão para com Isaac diante daquela situação. Devido à tradição antiga do relacionamento dos pais para com os filhos, o diálogo naquela situação, o pai, então, passava para o seu filho algumas situações em relação a obedecer a Deus, em relação a fatos desta vida, em relação a alguns propósitos desta vida e para com Deus. Então, Flávio José escreve ali na História dos Hebreus o que Abraão disse para Isaac. É muito interessante, de acordo com a tradição oral, acerca da comunicação, o diálogo que havia no mundo antigo de pais para com os filhos diante dessas situações. E aí então você vê, você percebe que realmente faz sentido, se encaixa, porque Isaac voluntariamente se deita naquele holocausto. Aplicação: devido à sua obediência e dependência, Isaac pôde armar sua tenda e viver em paz. A lição vem mostrando aqui que Isaac demonstrou obediência, demonstrou submissão, demonstrou ser pacífico, demonstrou ser generoso, dependência. Chegou o momento que Deus decidiu abençoá-lo. A Bíblia fala, lá em Gênesis 26, o versículo 25 e o versículo 29, que Isaac armou sua tenda e viveu em paz. Ele realmente prosperou e viveu o resto dos seus dias em paz. Aleluia! Devido à sua obediência e dependência, Isaac pôde armar sua tenda e viver em paz, conforme Gênesis 26, 25 e 29. Assim acontecerá a todos que obedecerem ao Senhor. Terão os seus caráteres, ou terá o seu caráter moldado de acordo com a vontade de Deus, aquele que obedece, receberá a prosperidade do Senhor e vai viver em paz. Foi o que aconteceu com o nosso querido e abençoado patriarca Isaac. Conclusão: a Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. Por isso que eu falei no início da lição, deve nos motivar, nos inspirar os seus exemplos. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe, muito boa essa conclusão, para que nos espelhemos no caráter de Isaac, para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Chegamos ao final de mais uma lição, onde a gente viu aqui os exemplos passados a nós por meio da vida de Isaac, que tinha um caráter pacífico. E ele só era pacífico, só foi pacífico, porque era dependente e obediente a Deus. E por ser obediente e dependente, nós vimos que Deus lhe fez prosperar em tudo. Isaac foi alvo dos milagres de Deus, mas ele fez também a sua parte. Fica para nós um exemplo. Se fizermos a nossa parte, assim como ele foi obediente, o Senhor disse, não vai para o Egito, ele não foi. Habitou em Gerá, aos olhos humanos era o pior lugar, porque tinha fome ali, mas o Senhor Deus era com ele foi obediente, aí ele demonstrou ser dedicado, esforçado, um homem trabalhador, as pessoas resistiam, ele não queria contenda, foi pacífico, dependente, harmonioso, generoso. É linda a história de Isaac. E a gente vê que Deus o honrou, o exaltou. Então vale a pena você ser obediente, ser pacífico, trabalhador e dependente. Guarde esse ensinamento no teu coração, compartilhe esse vídeo, deixa o teu ok aí e que todos nós possamos ser edificados por essa lição de número 4. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.